Nilson Leitão, deputado federal, PSDB. Olá. Aprovado pela Câmara depois de muita polêmica, o novo Código Florestal aguarda a votação no Senado. Caso o texto seja modificado pelos senadores, o que é mais provável, o projeto voltará à Câmara para nova votação. O deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, defende a manutenção do texto aprovado pelos deputados. É com ele que conversamos sobre o assunto no Palavra Aberta. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Por que o senhor defende a manutenção do texto como foi aprovado na Câmara e não o que está sendo proposto pelo Senado? Porque, na verdade, a Câmara está corrigindo um equívoco de tantos anos. No governo da ditadura, no governo militar, foi criado o Código Florestal em 1965 de uma forma democrática, né, democratizando a agricultura, dando oportunidades para todos os setores, o pequeno, o médio e o grande. Depois, no governo democrático, veio fazendo o MP, ou seja, de uma forma ditatorial, com medidas provisórias, mudando a regra do jogo para aqueles que já estavam assentados nas terras, para aqueles que já foram convocados para sair das suas cidades confortáveis para poder ocupar a Amazônia ou outras áreas, e principalmente na região da Amazônia e no Mato Grosso, onde hoje é o maior estado produtor de grãos, é que está sofrendo quase que um chamamento para voltar. Ou seja, está produzindo. Você abre as primeiras páginas dos jornais, você percebe que o Mato Grosso vem sendo um campeão de produção. E depois, no meio do jornal, você percebe um ataque dos setores do governo, um serviço de polícia em cima do produtor, como se tivesse todos se tornado bandido. E se tornaram a partir do momento em que mudou a regra do jogo pelo próprio governo. Então, na realidade, está tendo um equívoco muito grande, atrapalhando o próprio discurso do governo brasileiro. Os ambientalistas criticam a proposta dizendo que ela irá perdoar aqueles que no passado cometeram irregularidades matando florestas virgens. Qual a opinião do senhor sobre essa crítica? Uma opinião equivocada. É claro que para toda regra você tem exceção. Mas, no geral, todos os produtores que desmataram, que abriram, que puderam chegar mais próximos às margens dos rios, tendo as suas matas ciliares, era porque o governo autorizava por lei. A lei foi mudada. Para você ter uma ideia, na região onde eu moro, poderia desmatar 50%. Chegou a 80% lá em 85, 86, 87. Depois disso, mudou a regra para 20%. Ou seja, já tinha feito o desmate, já estava ocupando com produção, já está produzindo. Então, isso é um equívoco muito grande. Cada caso é um caso. Agora, não pode generalizar. É tão verdade isso que eu estou dizendo, que a mudança da regra colocou 94% dos produtores brasileiros na ilegalidade. Será que está 94% errado e o governo certo? Então, os ambientalistas estão cometendo um equívoco quando generaliza. Falar em ilegalidade, o senhor criticou um dia desse um plenário o que o senhor chamaria de excessos dos órgãos ambientais contra produtores da região de Sinop. O senhor foi prefeito de Sinop, né, e hoje o senhor é deputado daquela região. Na verdade, O que seriam esses excessos, deputado? Na verdade, não é nem em Sinop, na verdade é no próprio Mato Grosso, no norte, no Pará, em toda a região que produz e onde houve essa inversão de valores. Primeiro, tem um pacto federativo entre IBAMA e a Secretaria de Meio Ambiente dos Estados, no caso do Mato Grosso, a SEMA. Mas nem eles se respeitam, não tem respeito mútuo para cumprir esse pacto federativo. Ou seja, acontece uma operação ambiental no estado de Mato Grosso e o próprio IBAMA, acompanhado do Exército, da Polícia Federal, da Guarda Nacional, quando chega na propriedade, o produtor apresenta a licença da SEMA e o IBAMA não reconhece aquela licença. Olha, essa licença não serve. E aí o produtor fica refém de uma situação, de uma briga entre o governo federal e o governo estadual. Ou seja, está virando brincadeira isso, o tratamento que está se dando ao pequeno e ao médio. Na contramão de tudo isso, enquanto os assentamentos vão abrindo florestas, vão colocando mais gente nos assentamentos sem nenhuma infraestrutura e com um equívoco de política enorme, porque hoje praticamente os maiores assentamentos do Brasil não produzem nada. Importa tudo que alimenta de outros estados. Então, se nós não temos assentamentos produzindo, onde está produzindo está sendo policiado de uma forma totalmente bruta, totalmente sem nenhuma política, nenhum programa. Então, na verdade, está tendo um erro enorme do governo em relação à questão ambiental. Mas você acha que não é possível, já que o parlamento é o espaço para isso, tentar conciliar os interesses de ambientalistas e produtores e agricultores e tentar fazer um código que seja moderno para todo mundo? É possível isso, deputado? É possível. O que existe, na verdade, é um preconceito que foi criado
Então o ambientalista não quer ouvir o produtor e o produtor não quer ouvir o ambientalista. Somente uma figura, que aí nós temos que nos curvar a isso e parabenizar uma figura como o deputado Aldo Rebelo, que é do PCdoB, que é de um partido de esquerda, que teve a coragem de fazer um equilíbrio do assunto. Ele que veio trazer esse equilíbrio. Se fosse um deputado da área do produtor, se fosse um deputado da área do ambientalista, continuaria esse conflito midiático praticamente. Então o Aldo Rebelo ele veio para criar esse equilíbrio. Ele teve a autoridade para poder falar, calma aí, gente, será que nós estamos aqui cometendo alguns erros? Vamos nos corrigir, vamos olhar com uma certa coerência os dois lados da moeda? Então o que ocorre é simples. Quem vai conhecer a nossa região vai entender. Tem gente que está há 40 anos, 50 anos numa propriedade, já criou seus filhos, seus netos, está produzindo para o Brasil. De repente vem uma lei e coloca essa pessoa na ilegalidade. Faz dele um bandido depois de 40, 45 anos. Peraí, o ambientalista tem que ter a sensibilidade de entender cada caso um caso. Um outro caso, no Mato Grosso tem um decreto que proíbe o plantio de cana-de-açúcar. Mas o plantio de cana-de-açúcar está proibido não é em área que tem que ser aberta, derrubar a floresta. É em área que já está aberta, que já planta soja, arroz, milho há muito tempo. Quer dizer, área de segundo plantio. Por que não pode plantar cana? Se a cana traz mais empregos, traz impostos, socializa uma região toda, gera muito mais emprego do que a soja, do que o milho, do que o arroz, vai gerar muito mais. É vetado. Com qual critério? Ele não vai acrescentar nada em relação ao sequestro de carbono, em relação aos crimes ambientais, não tem nada disso. É a mesma área que já está aberta, só vai ser utilizada uma outra cultura. Mas existe daqui uma visão caótica, equivocada em relação a isso. Quer dizer, decretos que fazem apenas por vontade de um ou outro ambientalista que não enxerga o Estado ou não enxerga essas regiões de uma forma coerente, de uma forma global. Deputado Nilson Leitão, o senhor apresentou protocolou uma proposta aqui na Câmara de criar a figura do agente comunitário da terra. O que seria essa figura e a quem ele estaria vinculado? E qual seria o trabalho primordial dele? Vou te dar um exemplo na prática. Nós temos um assentamento em Confresa, lá no Araguaia, uma região do Mato Grosso, o segundo maior assentamento do Brasil. 90% do que eles comem, quem mora no assentamento, vem de outro estado, vem de Goiás, vem de Anápolis. Ou seja, tem um assentamento que é o segundo maior do Brasil e não produz nada. O que falta para eles? A terra é boa, o clima é fantástico, falta orientação, falta alguém que o ajude a ultrapassar as barreiras da praga, do clima, daquilo que existe na terra. Só que o grande pode contratar um agrônomo, um técnico. Hoje as Emater e Empaer estão falidas. Eles não funcionam mais há muito tempo. A ideia que nós pegamos é um paralelo do agente comunitário de saúde, como se fosse o médico, fosse o veterinário ou o agrônomo, tá certo? O enfermeiro fosse o técnico agrícola ou técnico em pecuária, para poder acompanhar, orientar. Ele seria funcionário do governo federal, contratado pelas prefeituras ou pelo Estado, e podendo atender em loco essas famílias. Ou seja, para cada um atenderia 100 famílias, 100 lotes, e teria que morar ali, naquele local, ou na cidade do município que faz parte do assentamento. Então, essa seria a forma. O caso do veterinário e do agrônomo, ele seria um coordenador desse programa, onde seria uma coordenação de 10 a 15 técnicos, podendo atender e fazendo render. O que acontece hoje? Os grandes mercados compram esses produtos de atacados ou de ceasas de outros estados. Por quê? Porque não tem a produção regular nos 12 meses. O pequeno produtor sabe plantar, mas ele não consegue plantar os 12 meses. O que ele precisa? De orientação. Equipamento. É isso que eles estão solicitando. Então, a mão de obra, o ensinamento, seria o médico, é como uma cidade sem médico, é o campo sem o agrônomo, é o campo sem o técnico, sem o veterinário. Deputado Nilson Leitão, estamos encerrando nossa entrevista, mas eu queria que nos minutos finais, nós temos menos de um minuto, na verdade, se eu falasse assim, se é possível visualizar recursos para um projeto como esse, que você está criando uma categoria nova, dentro do serviço público. É possível imaginar recursos para ter esse tipo de profissional? Eu não tenho dúvida disso. O prejuízo que esses assentamentos, que a agricultura familiar está tendo sem produzir para o Brasil, é enorme. Vou te dar um exemplo do Mato Grosso. O Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil, mas do grãos que a gente exporta. Agora, do que a gente consome, vem tudo de fora. Tudo. Você pega o seu prato de comida, 90% que você está comendo vem de outros estados, em cima de caminhão, onde tem a questão ambiental, onde tem o frete, onde tem todo o custo social. Então, isso é claro que seria reduzido.
Com o profissional em loco, ele reduziria isso e a produção seria mesma, enriqueceria o interior dos estados do Brasil, onde as nossas cidades do interior estão empobrecendo por falta de opção de emprego. E isso tudo também aumentaria o emprego. Uma cidade que produz poderia ter uma indústria de alimentos, uma indústria de doce e de tantas outras coisas, com o profissional acompanhando e produzindo de fato. Ok, deputado Nilson Leitão, obrigado pela presença no nosso programa e sucesso aí no seu projeto e criar essa nova figura aí do Eu que agradeço. agente comunitário da terra. Da terra. Vai pegar e com certeza o governo vai ter um grande presente aí para poder atender a população brasileira. Tá certo, deputado. Para você que nos acompanhou no Palavra Aberta, pelo rádio e pela TV Câmara, obrigado pela audiência e até a próxima. Nilson Leitão, deputado federal, PSDB.